Olá a todos, meu nome é Romualdo Arthur Alencar Caldas, sou atual presidente do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas e nós vamos começar hoje a série sobre os grandes astrônomos do passado. E hoje nós vamos iniciar com o grande astrônomo Nicolau Copérnico. A grande revolução de Nicolau Copérnico. O nascimento dele foi em 1473. Era uma próspera família e ele nasceu na atual Polônia. Ele sofreu uma grande influência do seu tio Lucas e foi nomeado como cônego e acabou se formando em Direito e Medicina. A principal tarefa dele nessa época era agir como médico e secretário particular do seu tio Lucas. Mas ele tinha uma grande paixão pela astronomia, a grande paixão de Copérnico. Desde quando era estudante, e ele tinha adquirido um exemplar das tabelas alfonsinas. Esse astrônomo amador, Copérnico era amador, logo ficou obcecado com o estudo dos movimentos dos planetas. E suas ideias acabariam por torná-lo uma das figuras mais importantes de todos os tempos na história da astronomia, na história da ciência. O pequeno livro que ele escreveu, o seu primeiro era chamado de Comentariolos, é o Pequeno Comentário. Foi um livro escrito à mão e nunca publicado e pouco lido, isso no ano de 1514. Tinha apenas 20 páginas, porém, este livro continha uma ideia tão revolucionária, mas tão revolucionária como não aparecia há mais de 1500 anos atrás com Aristarco. Este livro continha 7 axiomas. Primeiro, os corpos celestes não compartilham de um centro comum. Segundo, o centro da Terra não é o centro do universo, como até então pensavam. Terceiro, o centro do universo, segundo Copérnico, ficaria próximo do Sol. Quarto, a distância da Terra-Sol é insignificante comparada com a distância da Terra até as estrelas. O movimento diário aparente das estrelas é o resultado da rotação da Terra em torno do seu eixo. Um outro axioma importante é que a sequência anual aparente dos movimentos do Sol é o resultado de uma revolução da Terra em torno dele, isto é, em torno do Sol, significando, por esse axioma, que todos os planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol. Tá? Outro axioma, o movimento retrógrado aparente de alguns dos planetas é apenas o resultado de nossa posição como observadores de uma Terra móvel. Tá? Então, com esses axiomas, ele quis dizer, em outras palavras também, que a Terra gira. Antes pensava que a Terra era imóvel, os astrônomos anteriores a Copérnico, se a Terra gira, todos os planetas se movem ao redor do Sol, explicando com isso algumas coisas importantes. Bom, Copérnico talvez tenha sido influenciado para ter essas ideias pelo seu professor chamado Domenico Maria de Novara. Esse professor era pitagórico e ele tinha raízes na filosofia de Aristarco. Aristarco foi que, há 1500 anos antes de Copérnico, pensava mais ou menos isso que Copérnico disse nesses axiomas, de que a Terra girava em torno do seu próprio eixo e girava em torno do Sol como os outros planetas visíveis. E o professor de Copérnico, o Domenico de Novara, tinha lido sobre Aristarco e muito provavelmente apresentou Aristarco, através dos seus escritos de sua filosofia, a Copérnico. Bom, essa influência que Copérnico sofreu, resultou num verdadeiro motim astronômico com o escrito do livro Comentariolos. Esse pequeno livro, esse folheto, não provocou muitas reações. Só que com o passar do tempo, Copérnico foi ampliando esse livro, principalmente depois que seu tio Lucas morreu. Ele teve mais tempo
e após a morte do tio ele acabou se mudando para o castelo de Frauenburgo, onde ele construiu um pequeno observatório e se dedicou à paixão dele, né? A astronomia, acrescentando detalhes matemáticos à sua obra. E dedicou isso nos 30 anos seguintes, ampliando o seu livro. Aquele livro inicial, Comentariolus, com 20 páginas, agora é um livro com mais de 200 páginas. Porém, Copérnico ficou preocupado com a reação dos outros astrônomos e principalmente com a intolerância de teólogos com relação ao seu livro, com relação ao seu motim astronômico. Até que, em 1539, apareceu um jovem chamado Georg Joachim von Locken, conhecido como Hético. Esse jovem era luterano, não esquecendo que Copérnico era católico, e em 1541, Hético finalmente consegue a aprovação de Copérnico para publicar o livro, que agora já contava com mais de 200 páginas, na gráfica de Johannes Petreius, em Nuremberg. Pois bem, Hético leva o livro, passa a supervisão a Andreas Osiander, em 1543. Muito possivelmente, Hético teve que se retirar, e na primavera de 1943 ele publica o De Revolutionibus Orbium Celestium, ou da Revolução dos Orbes Celestes. Porém, Copérnico, nesse período, sofrera uma hemorragia cerebral, no final de 1542. E dois mistérios rondam a publicação desse livro. Primeiro, os agradecimentos incompletos de Copérnico. Copérnico agradece a todo mundo. Agradece ao Papa, agradece a um bispo, agradece a um clérigo e não menciona Hético de forma alguma. Isso é um mistério. O Hético muito possivelmente ficou ressentido com isso. Segundo, o prefácio do De Revolutionibus. Esse prefácio também conta um mistério muito grande. Hético levou para a gráfica, mas não pôde ficar lá para a impressão. Aconteceu algo na cidade dele, de Hético, e ele teve que transmitir para outro, o Osiander, a tarefa de imprimir o livro. Osiander leu o prefácio original de Copérnico e muito provavelmente ele ficou temeroso que Copérnico sofresse alguma represália e ele fez um prefácio de certa forma covarde. O Osiander tirou o prefácio original do Copérnico e colocou o dele, dizendo que aquele livro, toda aquela matemática, tudo aquilo que estava escrito no livro do De Revolutionibus Orbium Celestium era apenas um artifício, uma mera ficção, e com um prefácio desse, praticamente desconfigura o livro. Bom, com as edições impressas do livro dessa forma, Copérnico recebeu esse livro no dia que morreu. Muito provavelmente ele leu esse prefácio covarde de autoria do Osiander e talvez isso tenha apressado a sua morte. Como é que a gente sabe que o prefácio do livro não era de Copérnico? Porque, por sorte, Copérnico deixou por escrito o prefácio original, que é esse. Abre aspas. É provável que haja tolos que, embora totalmente ignorantes na matemática, se consideram capazes de emitir julgamentos sobre questões matemáticas, distorcendo algumas passagens das escrituras bíblicas para servirem a seus propósitos e se atrevendo a encontrar falhas em meu empreendimento e a censurá-lo. Eu os desprezo ao ponto de considerar suas críticas como infundadas. Fecha aspas. Então esse é o prefácio original de Copérnico, escrito à mão, a punho está lá, e esse documento chegou nos nossos tempos e aí prova que aquele prefácio do livro foi feito por outra pessoa, muito provavelmente o Osiander.
Bom, consequências disso, desse prefácio covarde, é que o livro de Copérnico irá desaparecer quase sem deixar vestígios. Nem o público, nem a igreja na época levaram esse livro a sério. Enquanto isso, livros promovendo o modelo ptolomaico acabam ganhando mais impressões, mais edições, né? E o de Copérnico estanca. Tá? Tudo isso por causa do prefácio medroso de Osiander. Mas também tem outras coisas. O terrível estilo literário de Copérnico. Ele era terrível, o estilo literário dele, era denso. Copérnico também tinha desvantagem de não ser bem conhecido na época, né? E outra, que Copérnico tinha acabado de falecer e não podia mais promover o seu trabalho. O rético que poderia em socorro a Copérnico, ele se sentiu esnobado pelo prefácio que não colocava o nome dele, ele que contribuiu tanto com o livro, né? Não contava. E o mais importante de tudo, o modelo copernicano, embora revolucionário, ainda era menos preciso que o modelo ptolomaico quando se tratava de prever a trajetória futura dos planetas. O modelo basicamente correto de Copérnico não era páreo ainda para o modelo fundamentalmente errado de Ptolomeu. Faltava aí um ingrediente vital ao modelo de Copérnico. E o modelo de Ptolomeu tinha várias manipulações da época de Ptolomeu, como epiciclos deferentes, equantes e excêntricos. Um modelo com tantos artifícios assim, ele sempre acaba prevalecendo, né? Infelizmente. E a ideia do modelo de Copérnico estava adiante do seu tempo. Era muito revolucionária, muito inacreditável e ainda muito imprecisa para conseguir apoio amplo. Tá? Então, o que houve a partir daí? Aristarco, que viveu 1500 anos antes de Copérnico, propôs a teoria heliocêntrica no século IV a.C. e foi ignorada. Copérnico também propôs, no ano de 1543, essa revolucionária ideia do heliocentrismo e foi novamente ignorada. Ficava agora a missão a cargo da geração seguinte de astrônomos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse breve resumo da vida de Copérnico e no próximo vídeo a gente vai continuar a série de grandes astrônomos do passado falando sobre Tycho Brahe. Espero que tenham gostado, deem um like em nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, siga-nos nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e até mais.